E hoje é dia de Drops Cósmico, quarta-feira dia de Mercúrio retrógrado em Leão. Vamos falar sobre isso, mas vocês já estão vendo a telinha aqui. Então hoje o Drops é em vídeo, porque eu acho importante trazer para vocês a imagem desse céu, para a gente se conectar aqui com o que tem de especial aqui para gente nesse céu. É um céu muito forte. Já deixei um textinho lá no feed. Se você ainda não me segue, Instagram, monalisa.astrologia, comunidade no Patreon, patreon.com, Monalisa Astrologia. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, é só clicar aqui no sininho para você receber as minhas notificações, se inscrever no canal para receber sempre as novidades do céu. E independente do dia que você estiver assistindo esse vídeo, ele vai estar conectando com o que você precisa. Não tenha dúvida sobre isso, nem se preocupe, porque o céu ele é dinâmico, mas a gente também caminha aqui num próprio tempo. Então não tem problema. A gente está falando sobre a lunação leonina que começou no dia 24 de julho, a 2 graus de Leão. Eu já falei um pouquinho sobre ela no podcast anterior, que eu falo sobre finalização da lunação canceriana, que foi muito importante. Fiz um podcast especial sobre isso. Se você não ouviu ainda, ouça, tá aqui na playlist. E na playlist podcasts e também aqui dentro do canal você vai encontrar. E logo depois eu fiz um podcast sobre Sol oposição Plutão. Muito, muito importante, porque esse Sol oposição Plutão ele é o ponto de partida da lunação leonina. A lunação leonina, o que é uma lunação? Vamos recapitular aqui. A lunação, vou colocar na tela aqui para vocês o dia que foi, dia 24 de julho, para vocês verem o que acontece aqui, né? Deixa eu mudar a tela. A gente tem o Sol e a Lua juntos. Então, aqui se eu for passando as horas, ele aconteceu a 2 graus, aqui ó, às 20 horas, né? Então, foi aqui às 16 e tal. Aqui eu tô olhando no de Greenwich, né? Deixa eu ir para Belo Horizonte aqui, para ficar mais fácil, né? A gente não ter erro aqui. Dia 24, aqui. A Lua mais rápida que o Sol, ela encontra o Sol em algum grau do signo, né? O Sol entra no signo, ele vai durante o ano, ele roda todos os signos, né? Os 12 signos, por isso que a gente tem aquela sequencial. A Lua muito mais rápida, a Lua passa por todos os signos em 28 dias. Então, o movimento que o Sol faz em 360, a Lua faz em aproximadamente 28 dias. Então, a Lua mais rápido, ela vai percorrendo e ela encontra com o Sol em um determinado grau no signo que o Sol está. Quando ela encontra nesse grau, então aqui foi no grau 2, a gente tem o início da lunação. Então a gente tem o início da temporada lunar. O início da temporada solar é quando ele passa pelos 0 graus de um signo. Aí, aonde a Lua encontrar com ele, independente do grau que for, a gente tem o início da lunação. Se você quiser que eu explique isso melhor, eu tô pensando aqui, posso fazer um vídeo para vocês para falar sobre lunação, até porque a gente vai ter uma peculiaridade aqui na próxima lunação. Enfim, vamos ter 2 lunações virginianas. Então, acho que vale a pena a gente falar. Se você quiser, comenta aqui que eu posso fazer esse vídeo. Então, a gente tem o início da lunação, então, o início da temporada lunar. A Lua, então, começa a partir daquele ponto a percorrer todo o zodíaco. E isso indica pra gente, então, que a gente tem uma energia, a partir do olhar leonino, emocional leonino, a gente vai fazer uma leitura do zodíaco inteiro. E aí, enquanto a Lua está passando por todos esses pontos, ela também está passando por todas as configurações que estão no céu. Por isso que a Lua tem um movimento muito importante, porque ela vai traduzindo pra gente, ela vai trazendo pra gente todas as conversas, mas num nível emocional. E que é no nosso, então, vai para o nosso mais profundo, mais interessante aqui, porque ela vai para o nosso mais profundo, para nossas emoções, a gente consegue traduzir por sentimentos essas configurações que estão acontecendo e que tem ritmos diferentes, né? Cada planeta, a gente sabe, tem ritmos diferentes aqui. Então, é importante a gente ver, observar e entender
A gente está, então, na alunação leonina, que começou no dia 24, na quinta-feira passada. Estamos na fase nova. A lua, então, já foi caminhando. Vou passar aqui os dias para você. 25, a lua tá aqui em Leão. 26, 27, ela já tá em Virgem. 28 em Virgem, 29 em Libra. Dia 30, hoje, agora, ela está aqui a 19 graus. Às 16h42, ela está a 19 graus de Libra. Então, esse aqui é o céu desse momento, né? Mas eu achei importante fazer um vídeo aqui para vocês, para mostrar o céu, mas para contar o movimento que tá rolando aqui, que tá se configurando, tá se montando aqui para as próximas semanas de agosto. Então, aqui já também vou deixar um spoiler do mês de agosto para vocês. Temos algumas configurações, como eu disse, Mercúrio, né? Vamos falar dos 3 planetas pessoais importantes, já que a gente já falou da Lua e do Sol. A gente vai falar, então, sobre Mercúrio, Vênus e Marte, né? Nesse céu, vou voltar para o mapa. Nesse céu, o que a gente tem aqui? Marte tá no finalzinho de Virgem, já entra semana que vem, dia 6, quarta-feira, daqui exatamente uma semana, ele entra em Libra. E ele é o nosso protagonista e a gente vai falar sobre ele hoje. Mercúrio está em retrogradação, então ele vai começar a caminhar, aliás, ele já está caminhando, né, do grau 15, do grau 14, 15 aqui, agora ele já chegou no 9, ele vai voltar até o grau 4 de Leão, e na hora que ele volta, ele se encontra com o Sol. Então, a gente está aqui numa preparação, isso vai acontecer aqui amanhã. Então, vamos lá, 31. Aqui, ó, aqui ele já passou, tá vendo? 9h48. Dá pra gente chegar aqui bem próximo da hora que aqui ele já passou. Que esse encontro vai ser no grau 9 de Leão. Aqui, ó. É questão de minutos aqui, ó. 8 e 10, tá vendo? Então, são questões de minutos aqui. Eles se encontram nesse grau 9. Então, acontece o casime, que vai ser amanhã. Aqui, ó. Cheguei aqui, ó. 9 graus. Vai ser dia 31, às aproximadamente 8 horas da noite. Então, eles se encontram e aqui a gente tem uma conjunção inferior. Então, o que a gente fala também de um nascimento de Mercúrio. Vou falar sobre isso depois, mas é importante porque isso aqui faz um aspecto muito, muito importante. Ele tá aqui numa quadratura com Lilith a 14 graus. Não é uma quadratura exata, mas é uma quadratura. Isso é importante. Eu vou contextualizar, então eu só estou mostrando as partes técnicas para vocês verem o mapa. E aí Mercúrio vai continuar esse movimento, né, de retrogradação aqui até o dia 11, que é quando ele para no grau 4 e vai estar aqui numa oposição a Plutão. Ele está em oposição a Plutão, com certo distanciamento, como a orbe, que a gente fala. Mas ele vai chegar a grau 4, Plutão tá a grau 2, né? Que aqui dá pra ver, ó. Plutão, grau 2 de Aquário. Então, também tem aqui um ápice do início da alunação. É muito importante a gente estar atento aqui. Eu tô mostrando pra vocês as partes técnicas, né? Mas é porque eu gosto de contar pra vocês. Eu gosto de mostrar aqui, eu acho importante quando a gente fica olhando aqui pro mapinha e vai se acostumando a olhar essa simbologia, né? E tem muita gente aqui que acompanha no canal que eu sei que gosta de astrologia, que estuda astrologia, que quer aprender mais. Então, gosto de mostrar isso também. E Vênus, Vênus está entrando em Câncer amanhã. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje, dia 30. A Vênus está aqui, ó. 29 graus de Gêmeos, 29,48. Daqui a pouquinho ela entra no 0 graus de Câncer. Muito importante essa mudança venusiana. Esses são os 3 movimentos importantes que a gente tem dos 3 planetas pessoais.
atuando dentro da lunação de Leão e dentro do mês de agosto. Então, que muda aqui o nosso cotidiano, não podemos esquecer. São nos nossos 3 planetas pessoais que a gente ancora o nosso cotidiano. Aqui a gente consegue entender um pouco melhor como é que a gente está reagindo, atuando dentro do nosso cotidiano, de uma forma consciente e presente ou mais reativo. Então, por isso que eu sempre estou lembrando vocês, vamos olhar para aonde estão os planetas pessoais, quais conversas eles estão fazendo, porque aqui a gente tem uma correspondência. O céu não determina como a gente vai estar, não determina quais vão ser as nossas atitudes, quais vão ser as nossas emoções, quais são as nossas ideias. O céu não determina, mas ele nos indica que energia que está aqui disponível. E essa energia, a gente é conectada com ela, a gente é conectada com o cosmos. Não tem como a gente falar que não, né? E nessa conexão, a gente então tem uma correspondência com essa energia. Se a gente está presente, atuante, e que é inclusive a conversa de hoje com a energia marciana, se a gente está presente, atuando e tendo cuidado, prestando atenção no que, como é que a gente está direcionando a nossa energia, dessas funções, mercuriais, venusianas e marcianas, a gente consegue estar atuando com muito mais presença, menos reativo, deixando que menos que os nossos padrões, que os nossos julgamentos estejam atuando, ou que a gente esteja aqui num fluir louco, à mercê de tudo que está chegando para a gente, de todas as energias, de todas as trocas, de todas as frequências que chegam para a gente, né? Do outro também. Então, aqui tem uma parte da nossa correspondência, tem uma parte da nossa responsabilidade, né? De como é que a gente está atuando dentro do nosso cotidiano. Por isso, chamo tanta atenção sempre para os planetas pessoais. Muito, muito importante. Então, como eu disse hoje, eu quero falar sobre Marte. Marte aqui é um protagonista importante. Eu já falei sobre ele nas últimas semanas. Eu já venho pontuando isso há umas 2 semanas, mais ou menos, que era para a gente ficar atento na nossa energia marciana. E hoje, meio que eu tive aqui uma resposta aqui importante a partir dos depoimentos que eu tenho recebido dentro da egrégora, dentro das observações dos relacionamentos que eu estou acompanhando, dentro das notícias que eu estou vendo no céu, né, das notícias dos jornais, da natureza, dos movimentos de poder que a gente está vendo. Tudo isso tem muito a ver, e para mim ficou muito claro, eu vou tentar traduzir aqui para vocês, no alinhamento que está em formação e que vai ter o ápice aqui por volta do dia 9, 10, 11. A lua cheia é no dia 9 em Aquário, 16 graus. E ali a gente vai ter um ápice aqui, então vai ser um ápice na semana de lua cheia. Importante. Então aqui a gente está preparado, a gente está presente, a gente está com cuidado, sabe? Com atenção. Como é que a gente está direcionando a nossa energia? E quando eu falo de energia, como é que a gente manifesta a nossa energia? Através dos lugares que a gente dedica o nosso tempo, que é o nosso trabalho, que é o nosso trabalho, que é o conhecimento, e é na aplicação dos nossos recursos. Então, tempo, trabalho, conhecimento, aprendizado, consumo, informações, aplicação dos nossos recursos, da nossa inteligência, do nosso corpo, dos nossos sentidos e do nosso dinheiro, né? Então, tudo isso é como a gente manifesta no exterior a nossa energia. Então, aonde a gente está dedicando a nossa energia, nesse conjunto, é onde a gente está fazendo crescer, né? Aqui é que eu falo da lei do karma, né? A lei do karma está por aqui, porque é aonde a gente está manifestando, aonde a gente está empregando a nossa energia. Então, é ali que vai crescer,
Para onde vai o nosso olhar, é para onde os nossos pés caminham. Também falo sempre sobre isso. Então, eu quero chamar a atenção muito, porque temos um final de semana aí potente de lua em Escorpião. Você que está acompanhando o meu podcast, se você não acompanha o podcast, ele está nas plataformas do Spotify e do YouTube. E eu vou complementando aqui com os textos, os stories no Instagram e no Patreon. Mas eu já venho comunicando, olha, alunação leonina, alunação escorpiana, alunação aquariana, como foi a alunação taurina, são alunações das mais importantes que a gente vai ter esse ano e talvez as mais potentes e que mais nos desafie. Então é importante a gente estar presente. Segunda coisa que eu venho falando, lua em Escorpião todo mês é o momento da gente prestar muita atenção, porque é aquele momento que a lua conecta com o ponto mais distante, com o seu ponto mais distante, que é Lilith, e aí traz uma potência que quer ser vista e quer ser estruturada para a criação de um novo sistema, não para alimentar o sistema polarizado que vivemos. E aí, o sistema polarizado que vivemos, a gente pode levar isso para fora, para o externo, como a gente está vendo, questões de política, de poder, etc. Mas isso reflete o que está acontecendo dentro da gente. Então, tem aqui polaridades aqui para serem olhadas, para serem integradas. Então, essas partes são minhas. E geralmente falam sobre temas que eu falo, são os temas tabus, que a gente não quer falar sobre eles. Não quer falar nem com o outro e muito menos com a gente. A gente não se reconhece, ou então são temas que a gente se sente, que a gente se abandonou, que a gente se esqueceu, que a gente se desempoderou. E o ponto lunar Lilith, ele fala para a gente reconectar com esse ponto, para desenvolver um novo sistema e não para ficar ali colocando papel de vítima, sacrifício e etc. Isso tem muito a ver com a alunação leonina, tem a ver com Sol, oposição Plutão, que começou nessa alunação leonina, tem a ver com esse encontro de Mercúrio com o Sol aqui, esse final de semana, e a Lua vai estar em Escorpião. A Lua vai fazer quadratura com o Sol. Então, a gente tem uma Lua crescente em Escorpião. Dia 9, no sábado, a 16, 9 graus de Escorpião, às 9h40 da manhã. Então, vamos nos preparar para um final de semana de muita potência e muita profundidade. Mas, a gente já pode estar sentindo tudo isso. E aí, pode estar se expressando no nosso cotidiano através da nossa energia marciana. Parece confuso, parece muita informação, mas então vamos lá. Quero convidar vocês, vamos fazer as reflexões aqui junto comigo. Como é que você está atuando com a sua energia marciana, com a sua energia de conquista, de defesa, de tudo aquilo que você quer, de que você gosta, do que você deseja, de tudo que você tem. Como é que você está valorizando tudo que você tem? Isso também é muito sobre Vênus. Vênus entrando em Câncer, isso vai ter uma potência muito maior. Vou fazer um podcast separado aqui dessa Vênus, tá? Porque tá muito especial e ela vai ser um dos pontos chaves aqui de saída dessa formação que está no céu. Mas é uma energia fundamental nossa. A gente precisa dessa energia marciana para poder ir lá e realizar, para poder defender, para poder conquistar, para a gente ter maior autonomia na nossa vida. Autonomia que tem a ver com liberdade, que tem a ver com liberdade de escolha, com libertação. Eu saber escolher aonde eu quero estar e não estar preso, né? Então, toda vez que a gente tem aqui um atuante, um Marte no céu muito atuante, o nosso Marte está sendo convidado a atuar. E como é que a gente está atuando? Então, o meu grande lance aqui é convidar vocês a observar como é que você está sentindo essa sua energia marciana, essa sua energia ativa, essa sua energia yang. Não estou falando de homem e mulher, não estou falando sobre isso, eu estou falando de uma energia yang, ativa, de ir para fora, para conquistar e defender. A gente usa essa energia para tudo isso.
para empregar a nossa energia de tempo, de conhecimento, de recursos, de trabalho, de dinheiro. A gente usa essa energia Yang para isso. E aí, vou voltar para a tela para a gente ver aqui maior. E aí, aqui a gente tem uma formação muito interessante, porque quando... deixa eu chegar lá no dia 9 aqui, acho que dia 9 tá dando para ver, aqui tá bem confuso, mas aqui dá para ver. Quando chegar no dia 8, 9 aqui, Marte, a 1 grau de Libra, ele já vai ter entrado em Libra no dia 6, quando ele entra no dia 6, ele já ativa esse alinhamento com muita força, ele já está em formação. Aqui eu estou mostrando no mapa para vocês. Entrou a 1 grau, ele entra em oposição direta com Saturno e Netuno em Áries, em retrogradação. Saturno e Netuno em Áries está falando sobre a nossa autonomia. Está falando sobre essa construção da identidade que a gente está nela agora. Está falando sobre como a gente está em condições de materializar os nossos sonhos, os nossos ideais. E que tem a ver com essa autonomia, que tem a ver com essa identidade genuína nossa. Sol tá em Leão, né? Sol em Leão tá falando sobre o que vibra, o que pulsa o nosso coração, reconexão com a vida, como que a gente está reconectado, como a gente está conectado, né? Se não, vamos reconectar. Então, com as atividades, com os hobbies, com as nossas paixões. Tá muito difícil de fugir disso. É um céu que fala, olha, né? Enfim, o que se viu não se desvê, né? Então, Marte em oposição, ele está fazendo um trígono importante com Plutão a 2 graus em Aquário, com Urano em Gêmeos, né? E temos aqui ainda um sextil aqui, Marte com Mercúrio e Urano com Mercúrio. Temos também Mercúrio vai estar estacionado indo para o movimento direto dele. E temos um grande sextil aqui de Saturno com Plutão, Saturno e Netuno com Plutão, Saturno e Netuno com Urano. Então, aqui dá para ver que, ó, uma pipa no céu, tá vendo? 2 triângulos, um triângulo pequeno. Esse triângulo pequeno, ele tá em formação e ele vai ficar ativo no céu por 4 anos. Essa informação tá lá no meu e-book GPS 2025, que eu falo bastante sobre isso aqui, muito, muito importante. Esse pequeno triângulo, ele é muito potente, muito criador, mas também, enfim, como é que nós estamos usando a nossa energia? E tem esse grande triângulo aqui que a gente está vendo, que está formando Plutão, Urano e Marte. Desses planetas, então, Plutão, Saturno, Netuno, Urano e Marte, Marte é o planeta pessoal. Marte é o que fala do nosso cotidiano. Todos os outros planetas, eles são os transpessoais que a gente fala. Eles fogem aqui do nosso, transcendem o nosso lugar de indivíduo. Então, está lidando com coisas, vamos falar coisas aqui, mas está falando sobre uma consciência coletiva se movimentando e que a gente não controla. Então, eu chamei atenção, no calendário cósmico de agosto já está disponível na plataforma, na comunidade, para você baixar gratuitamente. O calendário são diazinhos da semana, todos os dias do mês eu vou colocando as energias, vou colocando símbolos, dia de atenção, dia de crescimento, dia de investimento, dia para você cortar o seu cabelo, para você ter boas conversas, para você fazer boas negociações. Eu coloco isso tudo num calendário e disponibilizo gratuitamente na comunidade do Patreon, para a gente se organizar e planejar, tá lá. E eu falei sobre esse potencial desses dias. Então, a gente pode esperar aí uma semana de fase cheia de algumas notícias a nível coletivo. Surpreendentes, um pouco explosivas, enfim, a gente pode ter aqui algumas notícias aqui que saem e que pode mostrar o tanto que a gente não tem muito poder. Mas a gente já tá vendo isso acontecer.
né? A gente chega nos jornais ali, nos meios de comunicação, a gente já está observando. A nível pessoal, existem movimentos aqui coletivos, e então como que a gente está contribuindo, por isso que eu estou chamando a atenção. Primeira pergunta: como é que você está atuando com a sua energia Yang? Porque se você está tentando conter essa energia, ela vai vir com muita força e com muita explosão. Implosão ou explosão. E provavelmente vai atuar onde? Dentro dos nossos relacionamentos e associações, porque está em Libra. E Libra é sobre aonde a gente se relaciona com o outro. Com o outro que é importante pra gente, inclusive. Tanto como relacionamentos afetivos, relacionamentos de parceria de trabalho, associações, né, sócios, etc., clientes. Então, aonde que vai explodir ou implodir? Aqui, no planeta pessoal, dentro do nosso cotidiano. Muito importante, muito, muito importante a gente prestar atenção nessa energia agora. O que é que está ativando neste momento? O que você está sentindo que está sendo convocado? O que você está sentindo que está sendo provocado para você atuar? E buscar o direcionamento dessa energia, porque essa energia está vibrando aqui dentro. Então a gente precisa de atividades onde a gente coloca para fora todas essas energias. Atividades físicas, atividades esportivas, hobbies que a gente gosta. Porque aí não precisa ser coisas também que sejam com muito vigor. Não é sobre isso. É você encontrar aonde é que você coloca essa sua energia marciana em atividade. Nos projetos, nas suas criações, nas artes. Tudo isso tem a ver com Leão, tem a ver com a melhor aplicação, direcionamento dessa energia Yang. É importante você estar atento. Como é que a gente pode ver isso melhor? Se você conhece o seu mapa, o posicionamento do seu Marte, qual signo e em qual casa ele está. Porque ele vai estar ativo, já está ativo e vai continuar. De uma forma geral, por que me fez chamar a atenção aqui? E eu já chamei a atenção também no texto e em podcast anterior. Como é que a gente direcionou a todos os convites da alunação canceriana? Então pode voltar no podcast de finalização da alunação canceriana. Que é o segundo, o podcast, acho que número 24, episódio 24. Como é que a gente direcionou essas emoções? Como é que a gente está direcionando essas emoções? Porque a gente foi tomado por muitas emoções. Passaram por a gente. Algumas experiências aqui vieram e começaram, porque em Câncer começa. É um signo cardinal. Então começa uma experiência, começa novas emoções aqui, que começam novas formas de dar conceito. Muito importante, porque aí, com o Sol em Plutão, em oposição, Mercúrio passando por aí, e essa configuração toda no céu, o que a gente pode estar sentindo? Sensação de impotência, de descontrole, de desestabilização, de falta de direcionamento da nossa vida, de bloqueios. Isso nos papéis sociais que a gente atua, nas relações que a gente vive, nos nossos projetos, no nosso corpo também. Enfim, a gente pode estar sentindo todas essas sensações e aí vem uma sensação de raiva, de frustração, né? De impotência, de descontrole. Isso pode tornar as coisas um pouco violentas demais do nosso cotidiano. Violentos com a gente e violentos com o outro. Então, deixei dicas e vou deixar aqui também. Tá lá no meu texto. Preserve-se de situações de perigo, de lugares de perigo. Mantenha-se em segurança. Cuide desses sentimentos. Fale sobre eles, porque enquanto você fala, você nomeia. E quando você nomeia, você encontra, então, os seus limites. E assim você consegue, então,
diminuir a força do que está sendo contido e colocando tudo isso num lugar certo. Busque os lugares, espaços, pessoas que você identificou na alunação canceriana, que são lugares que te nutrem, lugares que te dão aconchego, acolhimento, que você pode ficar em vulnerabilidade, que você pode falar dessas emoções, que você pode falar desses sentimentos, dessas histórias, e não ficar remoendo, colocando para dentro ou mantendo a construção de histórias de que você é vítima, ou de que você é um grande salvador da pátria, ou que você se colocou em sacrifício pelo outro, pelos outros e etc. Saia dessas narrativas, se colocando no lugar responsável, se colocando no lugar adulto. E para fazer isso, é importante que a gente faça isso nos lugares seguros. Lugares seguros que eu falo são esses lugares que a gente pode estar vulnerável sem estar frágil, né? Então, tem algumas pessoas ali que a gente pode fazer isso. Vá atrás desses espaços, porque aqui é muito importante. Eu tô sentindo essas implosões, essas explosões. E é através disso que a gente contribui com a consciência coletiva, com a frequência que tá aqui em cima, sabe? Então, se a gente fica numa frequência de medo, se a gente fica numa frequência de culpa, se a gente fica numa frequência de raiva, de impotência, a gente fica colaborando com essa frequência coletiva maior aqui e que a gente não controla. Então, como é que você está colaborando com a frequência coletiva a partir dessa energia que é tão essencial e fundamental? Essencial no sentido que vem da sua essência. E esse Sol, esse Mercúrio encontrando com o Sol, quando ele encontrar e fizer a fusão com o Sol, vai estar falando do que ficou evidente semana passada aqui com o Sol Plutão em oposição. Não dá para ficar tentando agradar. Não dá para ficar tentando manter papéis para ser valorizado, para ser visto, para ser adequado. Enfim, não dá para manter. É um chamado para a gente ir para quem a gente é. Mercúrio passando por aqui vai colocar em evidência, né? Então, quem vem fazendo o trabalho, quem vem prestando atenção, quem já vem fazendo o trabalho de autoconhecimento, de autoconsciência, de presença, quem viveu, né, efetivamente a alunação canceriana sem fugir dela, tem uma facilidade melhor para lidar nesse momento. Senão, a gente está vendo aqui uma crescente de implosões e explosões, porque a gente está numa lua que está crescendo, né? Então as emoções estão crescendo dentro da gente, as experiências estão crescendo, e é uma alunação leonina que fala sobre o pulsar da vida dentro da gente. Então todo o objetivo da alunação canceriana é que a gente tenha consciência do que está inconsciente, e a gente da alunação leonina, foi isso que eu falei, né? Então, tem essa função, e tem essa função dessa reconexão com a vida, com tudo que pulsa e que nos faz sentir vivos, apaixonados, criativos, belos com a vida. Com alegria, com diversão, com essa paixão. Então, a desconexão com isso é ativa e está muito ativado nesse céu. Quando a gente está falando desses aspectos aqui e está falando dessa grande pipa que está no céu, então tem movimentos que fogem o nosso controle, como eu disse. Como a gente contribui com isso é importante, então está nos cobrando. Como está atuando, vai ser o Marte, a nossa correspondência. Se a gente está atento aqui em como a gente está ativando e direcionando essa energia, a gente vai conseguir, então, direcionar, né, vai conseguir canalizar para esse ponto focal dentro das nossas parcerias, dentro dos nossos relacionamentos, dentro de tudo que é importante aqui no contato com o outro, com o mundo, com a sociedade, porque aqui também pode ser nesse sentido, na construção e na criação de algo que seja muito diferente, muito abundante, muito, enfim, porque também vamos ter aqui nesse dia Vênus se conectando com Júpiter, e os dois falam sobre prosperidade e abundância. Então, lindíssimo.
Então, conseguir canalizar, conseguir pontuar a ponta dessa pipa para onde a gente tem que atuar, desde já, fazer crescer, direcionar, nos possibilita sair de caixinhas, estar realmente de forma muito genuína, muito verdadeira, muito criativa, muito apaixonada com o outro, independente do outro, que apaixonada, que eu falo apaixonada pela vida, apaixonada pela gente, apaixonada pela nossa atitude, né? Atuando em direcionamento. Todos nós vamos passar por desafios, obviamente, mas aqui é um céu de desafios, mas é um céu de muita oportunidade. Urano sempre traz imprevisibilidade, traz algumas surpresas, traz pontos de vista. É importante a gente olhar os pontos de vista, novas perspectivas, se colocar aberto, canal aberto, escrevi um texto sobre isso. Estamos em canais, com os nossos canais abertos? Volte lá, tem texto importante falando sobre isso. Plutão está falando sobre o nosso empoderamento, está falando sobre essa... não ficar tentando esconder mais nada debaixo do tapete. Não dá para ficar escondendo da gente, que é da gente, né? Leão, Aquário. Saturno, Netuno, falando sobre os nossos sonhos, sobre os nossos ideais, sobre a construção, materialização de uma nova etapa completamente nova que está começando. Eles estão retrogradando. A gente já falou sobre isso aqui, a gente já falou sobre esses dois em Áries, a importância desses dois em Áries. Então, tudo isso está no foco aqui. Como é que a gente vai fazer toda essa conversa? A gente vai atuar através de Marte, a gente vai atuar através de Mercúrio em retrogradação e a gente vai atuar através de Vênus com Júpiter esse mês. Maravilhoso esse Vênus com Júpiter. Vai ser um ponto assim lindíssimo. Se tem uma coisa linda nesse céu, é um agosto de muita prosperidade e abundância, mas entende aonde estão os desafios? Vocês estão conseguindo captar aqui que prazer e satisfação, abundância, prosperidade de Júpiter e Vênus está totalmente conectado de como é que a gente está lidando com toda essa força, com toda essa potência marciana. Então não perde oportunidade, não. Desde agora, não vamos esperar chegar semana de lua cheia para ver aonde é que chega, não. Toma presença, toma cuidado, toma que para você o seu protagonismo. Saturno e Netuno falam de protagonismo na vida, então a gente tem que tomar o nosso protagonismo, é sobre isso que a gente está falando. Então é um belíssimo momento, mas também pode estar sendo muito desafiador. E pode estar sendo muito desafiador para muitas pessoas que ficaram em certas resistências emocionais, ou tentando manter papéis, tentando manter máscaras. Eu escrevi sobre isso, máscaras, tentando manter aqui situações de agradar e não em atender as nossas partes. Muito, muito importante. Então, convido vocês para ler os textos que estão no Instagram, na comunidade do Petro. Venha fazer parte da comunidade, tem materiais gratuitos, como o Calendário Cósmico, como eu disse. O Calendário Cósmico já está lá atuando, disponível para baixar gratuitamente para vocês. E dentro do Instagram e da comunidade eu vou ali complementando o que eu trago aqui no podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com dúvidas, se tem questões aqui, eu quero ouvir vocês, saber o que vocês estão sentindo, o que vocês estão percebendo nesse momento. Eu achei que era um céu muito importante. Hoje me deu um clique aqui muito importante. Eu achei que era importante falar sobre essa energia marciana. Para mim tá fundamental. Espero que ressoa aí com vocês e eu quero saber o que mais tem aqui, o que vocês trazem para mim. Um grande beijo e até o próximo podcast. Obrigada!